Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou, as incertezas políticas na zona do euro acabaram por se sobrepor aos esperados dados da inflação nos Estados Unidos e à reunião da Reserva Federal também dos Estados Unidos. O resultado eleitoral para o Parlamento Europeu foi inesperado, com fortes avanços dos partidos de direita mais hostis ao projeto europeu, principalmente em França, onde o partido de Emmanuel Macron sofreu uma forte derrota que acabou por levar o presidente francês a dissolver a Assembleia Nacional e a convocar eleições antecipadas já para o final deste mês, 30 de junho e 7 de julho, na medida em que em França as legislativas têm 2 voltas. Nos Estados Unidos esperavam-se, e os mercados estavam à espera nos Estados Unidos, dos dados da inflação e da Reserva Federal, isto numa grande quarta-feira em que as duas coisas se juntavam com os dados da inflação a saírem antes da Reserva Federal. Ora, foi de facto os dados da inflação nos Estados Unidos que tiveram, que se sobrepuseram de alguma forma, pelo menos temporariamente, ao impacto criado pelas incertezas políticas na Europa, isto com os dados da inflação nos Estados Unidos a cair abaixo daquilo que o mercado estava a prever. Os preços no mês de maio ficaram estáveis, a inflação anual caiu dos 3,4% para os 3,3%, quando o mercado esperava que se mantivesse nos 3,4%. Sem energia e alimentação, a inflação subjacente acabou por cair de 3,6% para 3,4%, abaixo dos 3,5% esperados pelo mercado, com os preços a nível mensal a subirem apenas 0,2%. 0,2% esse que acaba por, digamos, ser o tal bom caminho que a Fed refere para que a inflação atinja a sua meta dos 2%. Foi isso que no final do dia acabámos por ir verificar, ou seja, o que é que a Reserva Federal tinha para dizer aos mercados. E de facto manteve inalterada a sua taxa de juros tal como era esperado, 5,25, 5,5. A sua declaração de política monetária não foi muito diferente do mês anterior. O que foi de facto diferente, e isso o mercado já estava de alguma forma à espera, seriam os tais dot plot, as tais projeções dos membros do FOMC para as taxas de juros nos próximos, para o próximo, até ao final do ano e para os 2 anos consequentes. De facto, se em março ainda os dot plot apontavam para 3 cortes de taxa de juros, o mercado estava à espera que apontassem para 2, mas de facto estes dot plot apontaram mesmo apenas para 1 corte de taxa de juros. Houve mesmo 4 dos 19 elementos da FOMC que apontaram para que não houvesse qualquer corte este ano. Houve cerca de, aliás, houve 7 para 1 corte este ano e 8 para 2 cortes este ano. Isto acabou por colocar a mediana da taxa deste ano, no final deste ano, a subir dos 4,6% em março para 5,1%, portanto indicando apenas 1 corte de taxa de juros até ao final do ano. Jerome Powell, no final da sessão, continuou inclusive mais hawkish, isto mesmo depois dos recentes dados da inflação, tinham acabado de sair dados da inflação bem abaixo. Atenção que a projeção da FOMC também aponta para uma subida na inflação, tanto para este ano como para 2025, e de facto os dados da inflação do próprio dia onde foram divulgadas estas projeções acabaram por dar exatamente o sinal inverso, ou seja, de uma forte queda da inflação. A inflação essa inclusive é que mais tarde, não já na quarta-feira, mas no dia seguinte, quinta-feira, no índice de preços produtor também sinalizou maior queda, os preços subiram 0,1%, depois dos 0,5% do mês anterior, e portanto também aqui assim colocando
algum peso na própria inflação e, portanto, a aumentar aqui o processo de desinflação dos preços. E mais tarde, ainda na sexta-feira, tivemos os dados da Universidade de Michigan, esses sim que aqui as expectativas de inflação tiveram uma ligeira atualização em alta, de 3 para 3,1% nos preços a um ano, e a confiança do consumidor, importante aqui assim para a criação também da própria inflação, a recuar, quando o mercado até estava à espera que subisse. Bom, mas ainda continuávamos na quarta-feira e ainda estávamos com a Fed, apesar de a FOMC apontar para apenas um corte de taxa de juros até ao final do ano, as probabilidades dadas pela FedWatch Tool da CME continuavam a dar os tais dois cortes de taxa de juro até ao final do ano, um primeiro em setembro, um segundo lá para o final do ano, novembro, dezembro. Isto quando os mercados continuavam com as yields continuarem a cair, e o dólar também, digamos que continuou a subir no seu papel um pouco de moeda de refúgio, numa situação de maiores incertezas políticas, como nós já vimos na Europa. Mas também tínhamos ainda o Banco do Japão, ainda tivemos tempo de receber os dados do Banco do Japão. A reunião foi em tudo idêntica às anteriores, manteve o seu teor mais dovish, mais de política mais facilitista. No mercado esperava inclusive que houvesse aqui assim a mostra de um plano de compra, de redução da compra de obrigações, mas que o Sr. Ueda o empurrou mais para julho, o que levou também os mercados a defenderem o iene, digamos, em posicionarem-se mais contra exatamente o iene, na medida em que continuou a fragilidade e continuou com os níveis de liquidez e de nível de taxa de juros bastante baixo. Ora, isto acabou por trazer o mercado acionista esta semana um pouco estragado, passa a expressão. Ou seja, se estivermos na Ásia entre ganhos e perdas, se calhar mais perdas do que ganhos, a Europa foi fortemente castigada e nos Estados Unidos esse sim acabou por ter aqui assim algum suporte, se bem que o Dow Jones ainda acabou negativo nesta semana. Aqui no nosso gráfico vemos na Ásia, representado aqui pelo Nikkei, em que não teve ganhos marginais, à volta dos 0,4%. Na Europa, o Eurostoxx 50 acabou por cair mais de 4%, e atenção, o CAC em França caiu mais de 6%, enquanto nos Estados Unidos o Nasdaq e o S&P fizeram novos máximos históricos. O Nasdaq foi o que liderou os ganhos nos Estados Unidos, a avançar mais de 3% durante esta semana. Por cá, o nosso PSI 20 acabou por perder um pouco menos de 3%, isto pressionado pelas perdas do BCP, que caiu cerca de 10% esta semana, e do lado contrário tivemos os ganhos da Altri acima de 4%. No mercado cambial, a incerteza na Europa acabou por fazer os seus estragos, como se esperaria, e esta semana a divisa que mais perdeu foi exatamente o euro, seguida do iene. Por outro lado, a divisa que mais ganhou foi o franco suíço, devido também aqui ao seu papel de moeda de refúgio, seguido do dólar neozelandês. Aqui no gráfico trago o euro-dólar, que começou a semana a cair e em gap para o fecho da semana anterior, tinha fechado a 1,08, acabou por iniciar a semana à volta dos 1,0770, terminou à volta de 1,07 depois de ter feito mínimos abaixo de 1,07. Já o euro suíço, que começou a semana ligeiramente abaixo de 0,97, acabou ligeiramente acima de 0,95, um dos maiores ganhos deste ano. Ganhos do franco suíço, perdas do euro suíço. De realçar que em termos de mercados emergentes, as divisas, o rand sul-africano foi o que mais ganhou, e ganhou cerca de 3%,
tanto versus o euro como versus o dólar, ou seja, não ganhou apenas ao euro, mas ganhou também bastante ao dólar, que foi uma das moedas que ganhou esta semana. Do lado contrário, a divisa do mercado emergente que mais perdeu foi a lira turca. Nos mercados das commodities, as yields em baixo acabaram por ajudar, nomeadamente o ouro, que ganhou esta semana cerca de 1%, um pouco acima de 1%. Os mercados petrolíferos acabaram por ganhar algum suporte de alguns relatórios, tanto da OPEP como da EIA, que apontavam alguma falta de oferta no mercado para o final deste ano, com uma procura possivelmente a aumentar. Também as expectativas de maiores cortes de taxa de juros, apesar de um Fed um pouco mais apertado, por assim dizer, as expectativas do mercado de mais cortes de taxa de juros ajudaram também, de alguma forma, a suportar aqui os ganhos do petróleo, que acabaram por recuperar dos mínimos deste ano para ganhar cerca de 3% durante esta semana. A semana que vai começar é uma semana em que as incertezas políticas provavelmente vão continuar bem na ordem do dia nos mercados financeiros, em que vamos ter uma série bastante grande de bancos centrais, depois já de termos passado pelo Fed e pelo BCE, e em termos de dados macroeconómicos, eu apontaria os PMIs, uma vez mais, como, digamos, a atenção do principal dos mercados para esta semana. As incertezas vão continuar, principalmente com a aproximação das eleições, tanto em França como no Reino Unido. Vamos ter certamente várias sondagens e a divulgação dessas mesmas sondagens esta semana. Já na semana anterior, a divulgação de algumas sondagens deu origem a alguma volatilidade aos mercados. Estou a falar das sondagens das eleições francesas, mas esta semana, além das sondagens das eleições francesas, provavelmente vamos ter as do Reino Unido também, onde, por exemplo, acabou a semana já com o YouGov colocar o partido de Lafarge à frente do próprio partido de Rishi Sunak, dos conservadores, apenas por um ponto percentual, 19% das intenções de voto para o Reform UK, contra 18% dos conservadores, dos Tories de Rishi Sunak. Provavelmente, obviamente que à frente continua o Partido Trabalhista, bastante à frente, mas vamos ver como é que vão evoluindo as situações e quais serão as sondagens que vão sendo apresentadas esta semana e que certamente poderão aqui assim ter algum impacto nos mercados. Por outro lado, os comentários, os discursos vão voltar outra vez, já as reuniões dos bancos centrais saíram de cena e, portanto, vamos certamente ter aqui assim uma série de intervenções para defender as várias posições, tanto na Reserva Federal como no Banco Central Europeu, se bem que no Banco Central Europeu já vimos bastante disso na semana que se passou, portanto vai ser o impacto maior, vamos provavelmente vê-lo por parte dos membros da FOMC. Por outro lado, vamos ter imensos bancos centrais esta semana, alguns bem importantes, como o Banco de Inglaterra, onde o mercado, em princípio, está à espera de que não se vá alterar nada e se vá manter os tais 5,25 nas taxas de juros, até porque estamos a pouco tempo das eleições e, portanto, dificilmente Andrew Bailey irá interferir nesse caso. E, portanto, alguma coisa espera-se para a próxima reunião, que é o que o mercado espera, um corte de taxa de juros em agosto. O Banco Nacional Suíço, o mercado está bastante dividido entre se vai cortar taxas de juros ou se vai manter os 1,5% da atual taxa de juros. Isto depois de ter, de alguma forma, mantido as expectativas de que poderia continuar a subir taxas de juros. As últimas palavras e a inflação a subir uma vez mais levam o mercado a colocar a probabilidade de termos
agora ainda a manutenção desta mesma taxa de juros no 1,5%, apesar de qualquer alteração só puder ser feita daqui praticamente a 3 meses, lá para setembro, que é a data da próxima reunião do Banco Nacional Suíço. O RBA também não se espera outra coisa que não seja a manutenção dos 4,35%, provavelmente vai continuar a colocar em aberto a possibilidade tanto de cortar taxas como de subir taxas, como já aconteceu na reunião anterior. O Norgesbank deverá manter também a sua taxa de juros inalterada e ainda vamos ter, por exemplo, o Banco do Brasil, que deverá parar o seu ciclo de cortes de taxa de juros e manter a sua taxa de juros nos 10,5%, e o mecanismo de facilidade de empréstimos a 1 ano do Banco da China, logo no início da semana, também deverá permanecer inalterado nos tais 2,5%. A nível de dados macroeconómicos, de uma forma mais global, eu creio que os mercados estarão à espera uma vez mais dos PMIs, de relembrar que os PMIs foi, digamos, o pontapé de saída de alguma forma para começar a ver a determinada altura a expectativa de um corte de taxa de juros no Banco Central Europeu e, portanto, digamos, como um indicador avançado da economia, acaba por ser bastante importante nesta altura do campeonato em que estamos de facto a tentar aferir para quando e quando mais cortes de taxa de juros. O mercado está à espera que os PMIs nos Estados Unidos recuem um pouco, tanto na atividade de serviços como na atividade industrial. Já na Europa é exatamente o contrário, tanto na zona do euro como no Reino Unido, sendo que na zona do euro é esperada uma evolução mais rápida, uma evolução maior dos índices do índice PMI, tanto de serviços como manufatureiro, continuando a apontar para uma recuperação económica na Europa, o que poderá, uma vez mais, colocar o Banco Central Europeu a esperar por mais algum tempo para o próximo corte de taxa de juros. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!